Olá, pessoal! Bom, continuando com o nosso curso de Segurança da Informação, na disciplina de Auditoria e Controle de Segurança, vamos trabalhar um pouquinho agora sobre a auditoria de banco de dados. Bom, na aula anterior, nós vimos auditoria em redes, né, de computadores, vimos já também a auditoria na manutenção de sistemas, falamos um pouco sobre confidencialidade, sobre criptografia. Bom, como que tudo isso se relaciona, né? Como que a gente pode estar trabalhando, né, agora na auditoria do banco de dados? Em todos eles, nós falamos em que a auditoria ela é necessária para a proteção dos dados da organização, né? Para, por exemplo, que em redes elas estejam se precavendo contra a invasão, né, contra o acesso indevido, a manutenção de sistemas, se todo o processo está seguindo sobre um determinado padrão, uma determinada metodologia, né? Está assegurando se todos os processos estão adequados realmente às necessidades com que foram projetados, né? Então, o auditor ele vai fazer toda esta verificação, né? E na parte da criptografia, na parte de confidencialidade, ou seja, como que a gente pode garantir que aquelas informações elas só possam ser acessadas por quem realmente tem acesso a ela? E como é que eu protejo essa busca? Quais são os critérios que a gente pode estar colocando de proteção usando a criptografia? Então, tudo isso a gente vai culminar agora. Como é que a gente começa agora a auditar aonde nós armazenamos essas informações? Então, a gente vê que essa auditoria em banco de dados, a gente vê que é um componente de conformidade dentro da organização. Então, na verdade, trata-se do quê? Da análise e entendimento das atividades de um banco de dados, tá? No intuito, então, de obter informações sobre falhas, sobre inconformidades, né? Ou seja, por mais com que você pegue, você crie um banco de dados, proteja, garantindo que todas as informações nas tabelas, né, nos dados ali armazenados, eles são íntegros, né? Você faz o teste, você tem toda a parte de criação do banco de dados, com a parte de construtores, destrutores, né, onde você já faz a própria validação de alguns campos dentro do próprio banco de dados, né? Então, você já trabalha com isso para evitar falhas em armazenamento de dados, falhas de desempenho, falhas com relação à queda, ao acesso, né? Uma queda por acesso, múltiplos acessos. Então, com isso, a gente começa a ter já uma noção do até que ponto, né, o banco de dados ele aguenta ou não aguenta. Desculpe, pessoal. Então, uma auditoria, ela pode ser, então, definida como um exame ou uma análise sistemática de todas as atividades realizadas por uma determinada empresa. Então, eu consigo buscar as informações de um determinado período, né, de que for necessário. O objetivo, então, da auditoria é verificar se essas atividades elas estão em conformidade com aquilo que foi pré-definido, tá, pela política da empresa ou por uma determinada legislação, se foram implementadas de maneira adequada para cumprir com seus objetivos, né? Então eu tenho que levar em consideração todos esses fatores de armazenamento. Como é que eu crio, por exemplo, um banco de dados que vai ser necessário para o controle do fisco, da Receita Federal? Quando você faz uma transmissão de uma nota fiscal eletrônica, você não tem que criar um banco de dados, você não tem que ser de uma maneira que foi definida por lei, os campos, os tamanhos, todos os dados bem definidos. Se você não fizer isso, você não consegue fazer a validação, né? Então, as informações que você guarda dentro do seu banco de dados, elas que são legais, tá? Elas seguem as políticas que foram determinadas pela empresa. Então, tudo isso é passível de auditoria. Então, no caso da auditoria de dados,
tá? Esta análise é feita especificamente na base de dados de uma empresa, tentando achar erros armazenados dentro das informações que estão lá. Por exemplo, se eu tenho algum dado inconsistente, se eu tenho alguma redundância, uma duplicidade de dados dentro do meu banco de dados. Então, tudo isso você começa a fazer uma auditoria, por exemplo, para avisar uma melhoria no desempenho de acesso às informações, que é essencial para dar um resultado rápido ao meu cliente. Porque não adianta nada eu fazer toda uma infraestrutura de rede que dê condições de ter um retorno rápido de uma transação, se o meu banco de dados não estiver muito bem estruturado para garantir esse acesso, que ela dê essa resposta esperada ao meu cliente, né? Então, tudo isso é passível de auditoria. Então, a auditoria, a gente vê que é um componente de conformidade essencial dentro de uma organização. Que é por meio da auditoria que a organização é capaz, então, de identificar as falhas no banco e corrigir, tá? E também, tá, garantir a conformidade, tá, com todas as diretrizes impostas pela empresa. É um processo que a gente vê que ele é essencial para detectar aquilo que pode ser motivo de preocupação para o negócio. Por exemplo, suspeita de violação de dados, tá? Que isso pode causar o quê? Significativos prejuízos financeiros para a empresa, né? Então, muitas vezes você tem tua base de dados, você foi lá, tá? Como é que eu garanto que as informações ali, elas não foram adulteradas? Né? De que maneira a gente pode garantir que os dados estão de acordo com aquilo que foi previsto? Então, a partir daí que a gente começa a fazer auditoria em acesso ao banco de dados, auditoria dos dados armazenados. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que ter alguma forma onde eu possa verificar o acesso, quem que fez, quando fez, né? Então, dentro disso, tá, algumas atividades a gente tem que precisam ser auditadas dentro do banco de dados, né? Que além de todos os aspectos que a gente viu, a gente tem que ter o quê? Algumas atividades que a gente tem que estar trabalhando. A primeira dela é o acesso e a autenticação, onde vê que é um aspecto em que a empresa, tá, que precisa ser analisado pelo auditor, tá, uma vez que, por um meio fácil de acesso ao banco de dados, você consegue alterá-lo, até mesmo extrair informações sigilosas. Porque toda vez quando você cria um banco de dados, na verdade você tem que criar um banco de dados e você vai ter que criar um login, uma senha de acesso a ele. Justamente para quê? Para que ninguém possa lá entrar no banco de dados e acessar os dados armazenados direto no banco, sem ter o acesso a ele. Tá? Sem ninguém saber. Então, através disso, a gente começa a parte de acesso à autenticação. Precisa de ter usuários que tenham senhas, que tenham as permissões de acesso ao banco de dados. Muitos têm acesso à pesquisa, mas não têm acesso à inclusão ou à alteração de dados, somente à visualização. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, portanto, a auditoria dessa atividade procura auxiliar a empresa na identificação de uma possível violação antes que um incidente maior de segurança possa ocorrer. Então, a partir do momento que eu tenho condições de analisar quem fez, eu posso verificar, opa, tem um problema. Eu vou trabalhar, vou auditar, ver o que foi feito, tá? Porque dependendo disso, eu consigo ter ação de prevenção para que um futuro erro possa estar acontecendo. Então, a gente vê também que outra atividade que visa a implementação de configurações avançadas para impedir a ocorrência, então, do quê? De perda de dados. O que é perder dados? Ele não vai perder, ele vai sofrer o quê? Vazamento, tá? Outras pessoas vão ter acesso indevido ao dado, tá? Além disso, a gente vê o quê? A parte de objetos, ou seja, qualquer objeto no banco de dados que contenham dados de usuários, ou dado da própria empresa, ou informação sobre o funcionamento dos sistemas, tá? Pode apresentar riscos de cair em mãos erradas. Então, a auditoria do banco de dados vai verificar isso. Vai também, ou seja, vai verificar as pessoas com permissões nesses objetos, tá, que possam
manipulá-lo. Porém, tá, se não houver uma auditoria, você não consegue detectar esses acessos indevidos, né, a esses objetos. Então, a auditoria ela tem que ser implementada para todos os procedimentos relacionados a banco de dados, tais como tabelas, links e assim por diante. Outra atividade que a gente tem que ser auditada com relação ao banco de dados é a rede. Ou seja, existe o quê? Inúmeras opções de armazenamento de dados. Por exemplo, é possível você guardar dados num local específico e uma nuvem pública que demanda o quê? Uma grande quantidade de redes. Tá? Ou seja, a auditoria em rede, a gente vê que ela é fundamental para uma configuração mais segura e aprimorada. Ou seja, que vai melhorar a sua própria infraestrutura. Né? Então a gente começa a ver que com relação ao banco de dados, com relação à rede, a própria locomoção dos dados de um local para outro pode colocar em risco. Então dessa forma é preciso que a gente averigue então, que os métodos seguros para essa locomoção. Então a gente, por exemplo, a gente trabalha com banco de dados distribuídos, tá? Banco de dados em nuvens. Então como é que você vai estar trabalhando numa infraestrutura de rede que possa garantir tá, a replicação dos dados nesses diferentes tipos de bancos, uma replicação que seja o quê? Toda essa comunicação seja segura, porque dentro do processo não haja, então, que a possibilidade de roubo de informações. Como é que eu parto para o espelhamento de um banco de dados em um outro local? Então, são situações que eu preciso da rede para garantir com que esses processos se façam de uma maneira segura. Né? Então, aí que é necessário que são atividades que podem e devem ser auditadas. Então, tudo isso nos leva, tá, a gente verificar que também dentro do banco de dados, né, nós precisamos, sim, ter um controle maior de tudo isso, porque, na verdade, hoje, com a tecnologia, como é que você faz o acesso a um banco em nuvem? Né? Ou seja, você está trabalhando com uma empresa que trabalha com o comércio online, a maioria dos bancos de dados hoje, até mesmo por questão de segurança, backup, essas coisas, né? Você contrata uma empresa que vai armazenar, que vai te vender um espaço em banco e ela é responsável pelo acesso, pela manutenção e proteção dos seus dados. Mas como é que você faz a auditoria de tudo isso? Todos os processos que são armazenados. É por aí que a gente vê o papel do auditor, tá? Também com o conhecimento em redes e também em banco de dados. Como criar, quais são os tipos de banco de dados, quais são as formas de acesso, a forma de proteção desses dados, como que a gente pode garantir desde a tua criação, né, como que a gente vai poder trabalhar o nível de acesso, como que a gente faz um log de acesso, né, ou seja, para poder identificar quem, quando e por que acessou. Então tudo isso são passíveis de ser desenvolvido e, consequentemente, são passíveis de auditoria. Né? Então todo esse processo também faz parte do aquilo que a gente está vendo agora, na parte de auditoria e o controle de toda a segurança da informação dentro da organização. Então, aí é o papel em que você pode estar trabalhando e desempenhando profissionalmente. Porque muitas vezes, tá, o papel de um auditor é tão importante quanto do desenvolvedor. Porque o auditor ele vai verificar, ele vai ter conhecimento daquilo que as pessoas estão desenvolvendo, das atividades que estão sendo realizadas. Então ele vai verificar se aquilo que está sendo feito está dentro de uma conformidade, inclusive na parte de banco de dados. Né? Qual é o conhecimento, como ele foi criado, como que ele está sendo acessado. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.